Oferecimento Vicbold. A gente é o que a gente nutre. Pastor, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Alcinéia. Para mim é sempre uma alegria muito grande estar com você e também com os seus telespectadores, ainda mais para tratar de um assunto tão importante como este. Pois é, recentemente nós tivemos aí, 7 de setembro, muitas manifestações. E o povo evangélico se destacou em meio a essas manifestações. Como é que o senhor avalia, pastor, essa reação do povo evangélico? Olha, eu acho muito interessante que o povo evangélico participe, não é? E a gente às vezes fala o povo evangélico, mas quem é esse povo evangélico? É o povo brasileiro. São cidadãos brasileiros que têm direito e liberdade de manifestar o seu pensamento acerca de um assunto que é tão importante e que tem provocado tantas discussões nesses dias. Então eu acho muito oportuno que o povo se desperte para isso, que o nosso povo, o povo evangélico, como assim nós podemos chamar, que se vê como cidadãos dos céus, mas que não se esqueçam que pertencem a este mundo, que estão aqui ainda, né? E enquanto estivermos aqui, nós fazemos parte de toda essa discussão, de todo esse contexto político. Agora, pastor, é bíblico? É pecado ou não é pecado se envolver com política? O que é realmente apropriado? Não, absolutamente não é pecado, até porque não tem como não se envolver. Eu creio, Alcinéia, que não há possibilidade de você ficar indiferente a tudo isso. A indiferença já é uma denúncia de que alguma coisa está errada. Então, o pecado é quando você negocia o seu caráter. O pecado é quando você age de forma descontrolada. O pecado é quando você não para avaliar e não procura saber o que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem a nos falar sobre isso. Qual deve ser a nossa postura diante disso. Então, participar de todo esse movimento, ele é perfeitamente natural, perfeitamente normal e até legítimo, eu diria, independentemente se é um evangélico ou não evangélico, se é um cristão ou não cristão. Porque quando nós discutimos as questões políticas, nós estamos discutindo acerca daquilo do qual nós fazemos parte. Então é muito justo e legítimo que cristãos e não cristãos, evangélicos e não evangélicos participem. Pastor, como é que o senhor avalia hoje essa situação política em que nós estamos vivendo e de que forma isso está atingindo diretamente a igreja? Olha, isso atinge a igreja quando nós hasteamos bandeiras em nome de pessoas e não em nome de pautas. Quando você se torna, por exemplo, parte de um fã-clube de um determinado político, isso eu vejo que se torna problema. É perigoso. É perigoso. Eu acho que o correto é você conhecer as pautas que estão sendo defendidas. Obviamente, quando essas pautas estão sendo defendidas, você se identifica mais com um candidato do que com o outro. O que nós não podemos é, por conta das nossas inclinações ideológicas e das nossas até paixões partidárias, nós negociarmos valores que não poderiam ser negociados jamais. A igreja precisa estar pronta para orientar os seus membros, não acerca de quem votar, mas a consciência que devem ter como cidadãos que são, mas que procuram pautar toda as suas concepções políticas a partir do que a palavra de Deus nos orienta. São os pressupostos bíblicos que nós sustentamos para vivermos neste mundo de forma saudável, de forma honesta, de forma correta. Então eu vejo que esse talvez seja o grande desafio. Não é não participar, mas é participar de forma consciente, de tal maneira que nós não venhamos envergonhar o nome do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus. E muitas vezes nós somos causa de vergonha para o Evangelho por conta dessa frouxidão que se apresenta na nossa maneira de nos comportar ante esses desafios políticos. Como você disse, a vida política ela é muito complicada, há muita promiscuidade nesse meio, há muita troca de interesses.
E nós precisamos É um entender sistema muito corrupto, né? corrupto e corruptor, né? Aham. E muitas vezes até por conta de certas falta de cuidado, nós escorregamos e acabamos alimentando esse sistema, quando também apoiamos alguém por conta de interesses da igreja, da denominação, interesses Você pessoais. considera que o Brasil é uma nação cujo Deus é o Senhor? Não, eu vejo que não. Nós precisamos, apesar de sermos considerados um país cristão, mas ainda nos falta muito para afirmarmos que, de fato, Deus ele é o Senhor, que nós honramos a Deus através das nossas vidas. Mas não é porque nós não percebemos isso ainda acontecendo que a gente não vai correr atrás disso, lutar para que isso aconteça, para que a nossa nação, de fato, seja uma nação próspera, uma nação feliz, uma nação abençoada. E para que isso aconteça, o Senhor Deus tem que ser o Senhor da nossa nação. Eu conversei aqui com o pastor Antônio Fontes, da Igreja Presbiteriana, falando sobre o posicionamento do cristão mediante a política no nosso país. Pastor, mais uma vez, obrigada por ter participado desse bate-papo aqui conosco. Eu que agradeço, Alcineia, e não somente oro, mas quero convidar os nossos telespectadores para dobrarem seus joelhos e orarmos juntos pela nossa pátria. Muito obrigada. Eu agradeço. Oferecimento Vic Bolt. A gente é o que a gente nutre.